Você com certeza já ouviu ou até mesmo já disse aquela famosa expressão de que uma moeda não te deixará mais rico ou mais pobre. Mas e se esse pensamento for mentira? Será que no final das contas uma moeda realmente torna uma pessoa mais rica? Todo esse tempo você estava vendo as moedas de maneira equivocada? Qual a mentalidade você pode adotar a partir de agora? Esse vídeo irá te mostrar o que é e como funciona o paradoxo de Sorites, além de esclarecer de uma vez por todas se esse famoso ditado é verdade ou mentira. Fique até o final desse vídeo para esclarecer todas essas dúvidas. Certamente você já escutou um parente ou um amigo seu comentando que uma moeda não lhe deixaria mais rico nem mais pobre, o que é um pensamento muito lógico. Afinal de contas, ainda que a cotação atual do dólar esteja altíssima nos dias de hoje, se uma pessoa te presentear com $1, você não conseguirá a conta bancária de Jeff Bezos com uma moeda a mais. Muito menos poderá ficar milionário comprando bitcoins apenas com uma moeda. Mas e se alguém chegasse e te oferecesse uma pilha de moedas? Você se tornaria mais rico com esse montante? É justamente sobre isso que eu irei destrinchar com vocês nesse vídeo. Vou expor o que o paradoxo de Sorites fala sobre conquistar a riqueza nos dias de hoje. Você irá descobrir o que os antigos gregos pensam sobre a acumulação de capital, como as pequenas ações influenciam na conquista do triunfo pessoal e do sucesso financeiro. Veja isso e muito mais agora nesse vídeo. O paradoxo de Sorites, que em grego significa pilha, é um paradoxo que surge quando usamos o bom senso em conceitos vagos. Ou melhor, é quando paramos para refletir sobre atributos inconsistentes. Vamos imaginar, por exemplo, uma pilha de areia. Mas existe um problema. Como podemos classificar o que é ou não um monte de areia? Não existe uma lei que declare que X quantidade de areia é um monte, mas Y quantidade não é. Assim, ao pensarmos na pilha, somos obrigados a criar algumas propriedades de classificação, para determinar o que pode ou não ser considerada como um monte de areia. Apesar de cada pessoa poder criar suas próprias características de qualificação, de acordo com o senso comum, esses atributos normalmente são os mesmos para a maioria dos indivíduos, apesar de serem inconsistentes. Tais especificações são: primeiro, 2 ou 3 grãos de areia não são muito, ou seja, não podemos classificar 2 grãos como um monte. Segundo, 1 milhão de grãos de areia em conjunto em si são um monte de areia. Terceiro, se N grãos de areia não formarem uma pilha, nem N mais 1 grãos formarão. Esse rótulo já é um pouco mais complexo de imaginarmos teoricamente. Então vamos colocar de maneira mais simples. Tomaremos 303 grãos de areia como exemplo. Se você considerar que essa quantidade é muita e não pode ser vista como um monte, então N mais 1, ou seja, 303 mais 1, também não poderá ser vista como uma pilha, com base nesses critérios estabelecidos. Quarto, se N grãos de areia forem uma pilha, o mesmo ocorrerá com N menos 1 grãos. Essa já é uma rotulagem um pouco mais fácil de entender, visto que você captou a ideia do atributo 3. Vamos presumir que você tem 33 grãos de areia. Caso você julgue essa porção um monte de areia, então é inquestionável que 32 também seja uma pilha, dado que ao subtrairmos 1 de 33, obtemos 32 como resultado. Agora que estabelecemos esses critérios, em teoria, estaríamos dispostos a analisar o que pode ou não ser considerado um monte de areia. E ao fazermos isso, é que encontramos o argumento que contraria os princípios básicos, porque ao aplicarmos a indução matemática, comprova-se que a terceira propriedade, junto com a primeira, implicam que 1 milhão de grãos de areia não formam um monte, contradizendo a segunda propriedade. De maneira análoga, combinando a segunda e a quarta propriedade, se demonstra que 2 ou 3 grãos de areia sim são um monte, contradizendo a primeira propriedade. Esse é o paradoxo de Sorites. O que produz esse contraste de ideias é que, se analisarmos separadamente as duas últimas propriedades, podemos afirmar que elas não apresentam uma separação clara
entre o que é ou não um monte. Enquanto se observarmos os 4 atributos juntos, resulta que um conjunto de grãos de areia podem ser classificados sem nenhum problema como monte ou não monte. Outro fator importante que entra na hora de analisarmos é o tamanho do objeto em questão. A mudança no tamanho entre 2 pilhas grandes consecutivas é 2 vezes maior que a mudança entre 2 pilhas pequenas consecutivas, que pode nos causar uma confusão na hora do julgamento, se estivermos verificando apenas com os olhos, já que o tamanho pode influenciar o nosso sentido da visão, manipulando o resultado. Moral da história: uma pessoa não pode afirmar que existe um limite claro que separe areias que são monte das areias que não são, e tampouco pode afirmar que cada uma das areias pode ser classificada como monte ou não. Mas a questão é, como um monte de areias vai te deixar mais rico? Bem, a não ser que você trabalhe com isso, não te deixará. Então substitua as areias por R$1. Substitua pelo valor que a moeda carrega e você irá perceber que as mesmas regras se aplicarão. Podemos não considerar R$1 ou R$2 como uma grande quantia, mas se juntarmos uma grande quantidade de moedas de R$1, esse monte será uma grande quantia de dinheiro. Então sim, uma moeda pode te deixar mais rico. Afinal, pela indução, podemos inferir que $1 milhão é apenas 1 milhão de moedas de R$1. Logo, o que você precisa é apenas de um monte de moedas de R$1. Mas juntar 1 milhão de moedas de R$1 não é a única forma de ficar milionário. Também existem outras maneiras de ficar rico com moedas. Você pode ser abençoado com a sorte de encontrar uma moeda antiga de colecionador e vendê-la por um bom preço. Ou pode encontrar uma moeda com um erro de impressão bancária e colocar à venda no Mercado Livre. O mercado de moedas é muito abrangente. Pessoal, eu quero agradecer o apoio que vocês estão me dando. Estou vendo que estão enchendo os vídeos de like e se inscrevendo no canal, e isso me deixa super feliz. Afinal, o único jeito de eu saber o feedback de vocês é através dos likes e dos comentários nos vídeos. Muito obrigado mesmo por me ajudarem com a sua opinião. Então, por favor, continuem dando like nos vídeos e me diz aí, você sabe de outra maneira de ficar rico com moedas? Escreva aqui nos comentários que eu também quero saber. Espero ter ajudado na sua jornada.